Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem? O tema dessa noite é um tema bem atípico, né? Pensamentos, né? Hábitos que nos impedem de ter sucesso. Tem muitos desses hábitos, vamos lá, vamos baixar o som. Muitos desses hábitos que nós temos, que tem nos impedido, que impede as pessoas de ter sucesso, na maioria das vezes está muito além do controle da pessoa. Está muito além do controle que ela gostaria de ter. Porque são hábitos que, na maioria das vezes, são hábitos inconscientes. Você nem sabe que está fazendo aquilo. Simplesmente você faz porque já está no automático. Já se tornou um hábito. Né? Já se tornou um hábito. E aí, Matheus? Qual hábito você tem hoje? Qual hábito que te impede hoje de você ter sucesso? Mais cedo, eu conversei com algumas pessoas, eu fiz uma pesquisa e algumas pessoas elas passaram para mim uma lista, tá? E aí nós vamos trabalhar essa lista durante esta live, tá? O que te impede hoje, Matheus? O que impede você hoje de ter sucesso? Aí, ó, Krav Maga Bacabal também entrou, maravilha. Boa noite. O que te impede de ter sucesso? O que impede você de ter sucesso? Compartilha conosco aí. Compartilha na tela aí conosco nessa live. Procrastinação. Procrastinação. Procrastinação é um dos itens que está aqui nessa lista que hoje eu conversei com algumas pessoas e cada pessoa me deu um algo diferente, um hábito que estava atrapalhando ela de ter sucesso. Procrastinação é uma. Boa noite aí, boa noite, boa noite. E aí, Krav Maga Bacabal, qual é o que te impede hoje de ter sucesso? Leilane também entrou, boa noite. A pergunta é, qual o pensamento ou hábito que te impede hoje de ter sucesso? O que te impede hoje de ter sucesso? O que te impede hoje de ter sucesso? Comenta aí conosco. Matheus disse procrastinação. Vamos lá. O que te impede hoje de ter sucesso? Até porque hoje, 97% das pessoas, existe uma lista, tá? 97% das pessoas, dos seres humanos vivos, estão na luta. Estar na luta não quer dizer que eles estão vencendo essa luta. Eles simplesmente estão lutando para sobreviver. Muitas pessoas estão somente sobrevivendo, elas não estão vivendo, infelizmente. Por quê? Porque elas permitem com que esses hábitos de pensamento as paralisem diante das oportunidades de ter sucesso. Então vamos lá, vamos falar aí, Leilane, o que te impede, Laiane, o que te impede você hoje, o que te atrapalha de ter sucesso? Diz aí, vamos lá, compartilha conosco aí, vamos interagir. Vamos interagir para ficar legal essa live, vai ficar uma live bem gostosa. Vamos ter uma interação, vamos colocar aí. O que te impede hoje de você ter sucesso? O que te atrapalha você de ter sucesso? Vamos lá. Então, como eu estava falando, 97% de todas as pessoas estão vivendo na luta. E muitas delas estão somente sobrevivendo. Estão vivendo muito abaixo, né, da expectativa normal. Vive uma vida difícil, de dificuldades extremas e quando se deparam com uma oportunidade de vencer ou de melhorar de vida, simplesmente esse hábito de pensamento, esse ponto cego que a pessoa tem, que ela não sabe de onde vem, simplesmente a paralisa, a bloqueia, não permite com que ela consiga sobrepor. Infelizmente, aqui as pessoas compartilharam comigo, nessa lista, alguns hábitos de pensamento. E Mirzon Gonçalves, lá do Uruguai, também está aqui conosco, nos prestigiando nessa noite. E nós estamos falando aqui sobre os hábitos que impedem de você ter sucesso, tá? E eu tenho uma lista, como eu fiz uma pequena pesquisa, e algum desses hábitos de pensamento, como medo, indecisão, algumas pessoas colocou que elas não
não sabiam se elas estavam no caminho certo ou não. Outras comentaram comigo que elas tinham que trabalhar com o esforço, né? Tanto esforço, e no final elas não conseguem alcançar praticamente nada. Outras se matam de trabalhar, né? Como colocou aqui na minha lista, ó. Se matam de trabalhar, procrastinação, reclamação, falta de clareza, confusão, excesso de preocupação, preguiça, pessoa que se sabota, né? Medo do que as pessoas vão achar dela, mentalidade de pobreza, não se sente digna, quer dizer, não se sente merecedora, culpa os outros por tudo, acha que não consegue, né? Falta de foco, se sente inferior, falta de decisão e mal-humoradas. Isso aqui foi algumas pessoas que eu conversei hoje, né? E elas falaram que elas fazem isso. E elas nem percebem que elas fazem isso, porque já se tornou um hábito. Algo que elas repetem constantemente e que já se tornou um hábito na vida delas. Então 97% dos seres humanos que estão vivos hoje estão vivendo esse conjunto de hábitos de pensamento. A maioria não consegue sobrepujar, não consegue alcançar aquilo que foi definido para ela, aquilo que ela crê, aquilo que ela crê que ela pode, mas que quando ela se depara com o momento exato, né? O momento ali de dar o pulo, elas recuam. A procrastinação, muitas pessoas que procrastinam, elas têm medo. Elas têm medo de vencer a procrastinação e não saber o que elas vão fazer no final com aquela vitória que elas tanto estão buscando. Infelizmente, é isso mesmo, Laine, é isso mesmo. As pessoas estão sofrendo. Elas estão sofrendo porque elas não sabem o que fazer. Porque geraram esses hábitos ao longo do tempo e esses hábitos eles não são conscientes. Esses hábitos eles atuam na base do inconsciente. E elas simplesmente reagem de forma automática diante das oportunidades ou diante das adversidades, impedindo com que elas tenham uma ação condizente com aquela ação de pensamento, para que elas pudessem, né, tomar conta do momento ou tomar ciência do momento e avançar. É isso. E eu gostaria que você, nessa noite, que você escolhesse. Escolhe um hábito que você tem, o mais forte de todos. Qual é o hábito que você tem? Você tem medo? Ter medo é normal, é natural, uma ação fisiológica, biológica do nosso corpo, é natural ter medo. Você é uma pessoa indecisa? Diante das decisões da vida, você fica indeciso. E aí quando você toma a decisão, já passou o tempo, já passou a oportunidade. O que hoje te impede? É a preguiça, é a autossabotagem, você se sabota. Você se sabota diante da oportunidade, você se sabota. Você acha que você não merece, você acha que não é para você, você se sente não merecedor. O que te impede hoje de ter sucesso? O que te impede hoje de ter sucesso? Eu quero hoje, de uma forma muito simples, te ajudar. Eu quero ajudar você com algo que me ajudou. Eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Alguns anos atrás eu passei por uma depressão muito forte, né? Uma depressão pós-traumática que me levou a uma depressão suicida. E essa depressão suicida, ela me afastou da minha família, ela me afastou dos meus negócios, ela me afastou dos meus amigos, ela me afastou do convívio total. Eu me isolei, praticamente fiquei sozinho, deixei tudo. Fiquei totalmente isolado do mundo. Isolei da minha mãe, dos meus irmãos, e eu me isolei. Simplesmente eu me isolei. Eu fiquei numa situação que eu não tinha fome, eu não tinha desejo de mais nada. As oportunidades que batiam na minha porta, eu simplesmente as rejeitava. As pessoas que estavam próximas de mim, as pessoas que me amavam, eu me distanciei de todas elas. E no momento mais profundo, né, que eu me senti mais no fundo do poço,
eu não tinha mais condição de continuar, de levar avante a minha vida. E existia uma dor muito profunda dentro de mim. Uma dor, um medo, uma culpa dentro de mim, algo que estava me corroendo. E eu lembro muito bem desse momento e o que aconteceu. Eu senti uma dor tão profunda dentro de mim que eu queria simplesmente acabar com aquela dor. Eu só queria terminar com aquela dor. Eu só não queria mais sentir aquela dor. Eu não queria morrer, mas eu também não queria sentir mais dor. E só tinha uma saída naquele momento para mim: dar um fim em tudo. E era um pensamento recorrente, um pensamento que vinha incessantemente, sabe? Um pensamento que martelava dentro da minha cabeça sem parar, né? Se você se suicidar, a dor termina. Se você der um fim na sua vida, também dá um fim em todas as suas dificuldades. E isso vinha de uma forma inconsciente, né? E eu não tinha condição de parar aquilo ali. Eu não conseguia parar aqueles pensamentos. Pensamentos de medo, de fracasso, de derrota, das coisas que eu deixei, das coisas que eu não ia alcançar de maneira alguma. E eu simplesmente queria largar tudo, parar com tudo. E o que aconteceu? Eu fui para a pista e eu tentei o suicídio uma vez. Eu fiquei numa ponta de uma subida que tem aqui, né? Aqui é um grande morro, aqui em Monte Alto são morros, as rodovias. E eu indo para a cidade de Pitangueiras, eu parei ali perto de uma usina, numa descida, e do outro lado vinha vindo um caminhão, um trimião de cana, lotado de bagacinho de cana. E uma voz falou dentro de mim, uma coisa falou dentro de mim. Falou dentro de mim de uma maneira muito forte. Falou assim, que aquele homem não tem culpa dos seus problemas. Ele é um pai de família. E eu parei ali, comecei a chorar, porque eu não tinha saída, não tinha solução. E eu voltei. Depois eu tentei mais outras 2 vezes. E na terceira vez que eu tentei, eu realmente fui para cima, numa pista que tem indo para a cidade de Bebedouro, próximo de um posto rodoviário. Eu peguei na contramão, é uma pista de mão dupla, eu peguei na contramão de um lado para o outro e eu fui para cima do caminhão. Fui para cima do caminhão. E quando eu fui para cima do caminhão, quando eu não sei te dizer a que distância, o motorista viu que eu não ia desviar. E ele jogou para o acostamento e foi arrebentando todo o acostamento e eu passei direto. Porque a minha vontade era bater de frente no motor e ver o que acontecia. Terminar com aquela dor, terminar com aquilo. Era um pensamento incessante. Era um pensamento que tinha se tornado recorrente. 3 meses, todo dia, toda hora, eu me tornei um verme vegetando no meio do sofá, porque eu nem para o quarto me ia. Não tinha mais desejo de tomar banho. Minhas funções fisiológicas diminuíram. Eu malemar defecava. Eu não bebia água, não comia. Então todas as funções minhas tinham diminuído. E eu fedia porque eu não queria tomar banho. A barba ficou grande. E as pessoas me viam na rua e eu me sentia um derrotado. Esse era um pensamento que entrou dentro de mim e não saía. E naquele momento que eu me deparei com aquele caminhão, e o caminhão saiu para o acostamento, e eu passei direto, eu parei a moto no meio da pista, e deitei no meio da pista. Passou alguns instantes, não sei dizer quantos minutos, passando o carro do lado, a coisa mais louca do mundo. De repente, a polícia rodoviária chegou ao meu encontro e me colocou ali, e eles me conheciam, porque minha família é muito conhecida na região, e me levaram com pronto atendimento. Eu cheguei lá, doido, destruído, louco, me amarraram na cama e iam me mandar para um hospital psiquiátrico.
Minha história é muito longa, eu não quero me demorar, até porque o Instagram só me disponibiliza 45 minutos para mim fazer a minha live. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que se eu venci, qualquer pessoa pode vencer. Uma hora eu ainda vou contar a minha história completa, tá? Mas se eu venci, qualquer pessoa pode vencer. Qualquer pessoa pode romper com isso. Qualquer pessoa pode alcançar o que eu alcancei. Dali para frente eu fui tratado, fui diagnosticado com 3 transtornos diferentes e eu fui tratado por psicólogos e por um psiquiatra e eu não conseguia, só chorava. Eu tomava 7 antidepressivos, 7 remédios de tarja preta e eles não faziam nenhum efeito em mim. Eles não conseguiam fazer eu dormir, eles não conseguiam fazer com que eu melhorasse de maneira alguma. E aí eu fui buscar em outras cercanias, né? E eu me deparei com um mentor fantástico chamado Marcelo Lillmann, é meu mentor até hoje, e ele me ajudou demais. E eu, por receber demais, eu me sinto na obrigação agora de me doar também. Depois de todos esses eventos que aconteceram, eu me tornei hipnoterapeuta, depois que passou um tempo, e eu fiquei 6 meses me tratando com ele, direto, e quando eu voltei, a minha psiquiatra me deu alta e começou o desmame dos medicamentos. E o meu psicólogo me deu alta porque eu estava agora na mão de um psicoterapeuta fantástico e ele conseguiu me ajudar a reverter todos os processos. Se vocês olharem aí no meu histórico do feed do Instagram, lá no comecinho você vai olhar, eu estou andando em cima de 10 metros de brasa viva. Ali foi como se fosse assim, mas ali eu estava tão bem, tão bem comigo agora, tão bem comigo, né? Estava tão tranquilo agora comigo mesmo, por estar sendo tratado e minha mente tinha sido curada totalmente, que eu estava passando por um teste de fogo para ver o quanto eu acreditava em mim mesmo, o quanto de capacidade eu tinha de acreditar que eu podia. E eu andei por cima de 10 metros de brasa viva. E dali para frente começou uma jornada maravilhosa na minha vida, uma jornada fora do normal, uma jornada onde eu busquei muito conhecimento, tratado agora, família restaurada, negócios restaurados, amizades restauradas, família restaurada, tudo restaurado. E nesse grande propósito que eu iniciei, eu me comprometi a uma missão. Porque aquele que muito recebe também tem muito para dar. E eu recebi demais, e eu estou me disponibilizando agora. A partir de hoje eu vou fazer uma live toda semana. Para uma pessoa se tiver, ou para 1000 pessoas, ou para 1 milhão de pessoas, não importa. Porque eu tenho muito que compartilhar. Eu tenho muito para dar. E nesse período eu pude me tornei hipnoterapeuta, me tornei trainee em PNL, em Programação Neurolinguística, me tornei treinador em Inteligência Emocional. Consegui nesse período fazer 2 pós-graduações. Uma pós-graduação em Psicologia e uma pós-graduação em Neurociência. E hoje eu estou aqui para ajudar você, se você quiser. A te dar uma dica. Para que você possa vencer esses pensamentos. Para que você possa vencer esses pensamentos. Então eu vou te dar uma dica que eu usei para mim. Algo que eu usei na minha vida. Algo que eu trouxe para a minha realidade. E que me ajudou no início. E que me ajudou muito no início. Até porque quando você olha uma casa, você não vê o fundamento dela. Você só vê a casa erguida. Mas você não vê o alicerce daquela casa. Você não vê o quanto tiveram que cavar para fazer as brocas, as agulhas, o baldrame. Você não vê o quanto que foi investido ali. A gente só olha a casa feita. Hoje, as pessoas só olham para mim, nesse momento, restaurado. Mas ninguém viu tudo o que eu passei. E tudo o que eu passei, eu quero poder compartilhar com as pessoas e ajudar essas pessoas como eu fui ajudado também. Então, hoje eu sei que a raiz de todos aqueles problemas que eu passei ali era a minha comunicação interna comigo mesmo. Uma comunicação que eu não entendia muito bem. E hoje eu posso te ajudar
Ajudar você a entender por que esses pensamentos que vêm sobre você te impedem de ter sucesso. Te impedem de ter sucesso. Para você ter uma noção, isso aqui é uma lousa de 3 metros, onde eu dou mentoria todo santo dia para vários tipos de pessoas, pessoas como eu, que sofreram demais no passado e que não conseguiam entender o porquê que não prosperavam. A minha maior pergunta que eu fazia, eu perguntava para mim, por que eu estou assim? Muitas pessoas chegam a mim e perguntam, por que eu não prospero? Por que isso? Por que aquilo? E eu busco ajudá-las da melhor maneira possível. E hoje eu estou aqui para te ajudar. E a raiz de todo aquele problema era uma comunicação interna. Uma comunicação interna. Porque eu não sabia de onde vinha aquela voz que falava assim, suicida, se mata porque aí termina a dor. Termina com a tua vida porque aí termina tudo. Eu não sabia de onde vinha aquela voz. Hoje eu sei de onde vem aquela voz. Hoje eu sei claramente de onde vinha aquela voz. Aquela voz ela estava enraizada no meu subconsciente. E aquela voz ela precisava se manifestar de forma consciente, fazendo com que eu assumisse atitudes e ações segundo o que ela ditava para a minha mente consciente. Estava dentro de mim. E eu precisava tratar isso agora. E uma maneira que eu tive de tratar isso, eu até coloquei aqui, né? Eu fiz um rascunho, uma colinha para mim não me perder, não me devagar, porque eu só tenho 45 minutos para poder fazer isso. E a primeira coisa que eu vou falar para você agora, de tudo que nós conversamos, escolhe um item. Um item. Escolhe um item, né? Um hábito de pensamento. Escolhe um hábito de pensamento. Medo, procrastinação, indecisão, tudo que eu falei. Culpar os outros, mentalidade pobre, sabe? Não importa o que seja. Um pensamento que te impede hoje de você alcançar o seu objetivo. Escolhe um pensamento. Escolhe um. E eu gostaria que você pegasse agora um papel e uma caneta. Tá? Se você não tem um papel e uma caneta nesse momento, depois você pega um papel e uma caneta e escreva isso. Eu quero que você pegue isso e que você escreva isso. Porque quando a gente escreve, a gente força a nossa mente a pensar. Eu quero que você escreva esse pensamento, tá? Esse ato de pensamento no papel. E eu quero que enquanto você estiver escrevendo, esse é o passo 1. Passo 1. Quero que você escreva esse hábito de pensamento no papel. Escreva. E quando você escrever, eu quero que você sinta. Sei lá, eu procrastino. Não é? Escreve lá, eu procrastino, se você procrastina. Ou eu tenho medo, se você tem medo. Escreve aquilo aquele hábito de pensamento que vem sobre a tua vida. Escreve no papel. Beleza, escreveu? Agora eu quero que você, olhando para esse papel, você sinta. Qual é o sentimento que você tem quando você olha para essa palavra que você escreveu? Procrastinação, medo, indecisão, pessoa mal-humorada, eu sou mal-humorado, ou eu me sinto inferior. O que você sente nesse momento? O que você sente? Traz para você agora. O que você sente quando você olha para esse papel que você escreveu? O que você sente? Se internaliza. O que você sente? O que você sente? Beleza? Agora eu quero que você, olhando para o papel agora, como se você desassociasse. Olha como se não fosse você. De fora agora. Eu quero que você agora olhe de fora. Como se não fosse você essa pessoa que procrastina, ou que tem medo, ou que se sente inferior, que se sente desmerecida, sabe, que não tem autoestima. Olha de fora agora. Como se não fosse você. Olha de fora. Como se você não estivesse aí. Que não fosse você. Sem envolvimento emocional. Agora você olhando de fora, eu quero que você faça uma pergunta. Faça uma pergunta para você. Faça uma pergunta para você agora. Pergunta assim, como eu posso mudar este hábito de pensamento? Olhando de fora, agora, pergunta para você. Como eu posso mudar este hábito de pensamento? Faça essa pergunta para você. Agora, você vai pegar e você vai escrever, debaixo desse hábito de pensamento, a resposta que está dentro de você. Porque eu descobri,
ao longo desses anos de estudo, de busca, durante esses anos de mentoria, que todas as respostas estão dentro de nós. Todas as respostas estão dentro de você. Então você tem a resposta agora para este hábito de pensamento. Eu quero que você escreva agora, tá? Eu quero que você escreva agora. Eu quero que você deixe bem claro. Escreva o que vier na tua cabeça a respeito desse hábito. Como que você vai mudar isso? Eu quero que você escreva agora, que você gaste 1, 2, 10, 20 linhas, não importa. Que você gaste uma folha. Escreva agora qual a maneira, como que você vai mudar isso. Faça aí. Faça como se fosse um projeto. Passo a passo. Como que você vai mudar isso? Eu procrastinava. Então a partir de hoje, assim, assado, quando vier, tal. E você vai escrever o que vier de dentro de você. Agora você vai externalizar o que está dentro de você. O mais importante de tudo, que eu descobri, sem julgamento. Sem julgamento. O mundo todos nos julgam. Não julgue você mesmo. Não julgue. Não se julgue. Sem julgamento. Não importa se você procrastina, não importa se você mente, não importa se você é indeciso, não importa se você não tem autoestima, não importa se você se sente não merecedor, se você se sabota, não importa se você é uma pessoa reclamona, se você tem mentalidade pobre, não importa. Simplesmente não se julgue. Sem julgamento algum. Sem julgamento algum. Sabe, traz a leveza para você agora. Enquanto você vai escrevendo, colocando no papel aí, tá? Qual é a estratégia que você vai utilizar para vencer esse hábito de pensamento? Não se julgue. Não se julgue. Porque a maioria das vezes é esse julgamento negativo que nós temos a nosso próprio respeito que abre uma porta para que esses hábitos de pensamentos se instalem em nossas vidas. Então, não se julgue. Feche a porta do julgamento. Não julgue você, não julgue as pessoas, não julgue ninguém. Simplesmente feche a porta do julgamento. Feche essa porta, não permita com que ela fique aberta. Mas abra a porta. Abra essa porta maravilhosa. Sabe? Dessa estratégia que você está formalizando agora para vencer este hábito de julgamento. Assim, isso foi uma das ferramentas que me ajudaram. Uma das ferramentas, das várias ferramentas que eu utilizei. Mas essa foi a ferramenta mais simples, a mais simples que eu utilizei. Foi a primeira ferramenta. Eu ia identificar quais eram os hábitos de pensamentos. E uma vez que eu identificasse qual era este hábito, que eu escrevesse o hábito, né? Eu escrevesse qual que era o hábito de pensamento, e eu simplesmente sentisse, eu trouxesse para mim a emoção de estar ali procrastinando, a emoção do medo, a emoção do sentimento negativo daquele momento. E depois eu desassociasse daquela emoção automaticamente, eu desassociasse dela, ficasse como estivesse fora, olhando para aquela emoção, e aí eu internalizasse dentro de mim agora, e eu escrevesse, né? Eu trouxesse à tona, de dentro de mim, uma estratégia para combater aquele hábito de pensamento. Essa ferramenta foi maravilhosa, porque eu fui identificando dia após dia, eu identifiquei um num dia, outro no outro dia, e eu fui identificando hábito por hábito, fui identificando todos aqueles hábitos que eram prejudiciais à minha vida emocional, à minha vida financeira, aos meus negócios, à minha vida na comunidade, à minha vida religiosa. E isso foi me dando o quê? Foi me dando força, porque cada dia que eu identificava um hábito diferente, eu também trazia uma estratégia diferente para poder combater aquele hábito. Não foi simples, não é mágica, não é miojo que você põe no fogo e em 4 minutos está pronto. Não é isso. Mas é todo dia, você colocar todo dia em prática, todo dia você coloca em prática, todo dia você põe aquilo em prática. E aí você se depara com aquele hábito e aí você usa daquela estratégia que você mesmo gerou. Porque eu digo para você, todo o poder que você precisa está dentro de você agora.
Todo o poder que você precisa está dentro de você nesse exato momento. Você simplesmente tem que acreditar. Acredite nisso que eu estou te dizendo. Eu estou falando algo que eu vivi. Algo que eu estava ali vivendo, convivendo todo dia. Como eu disse no início da minha história. E eu venci aquilo. Ou não tomo nenhum tipo de medicamento. Não tenho crises novamente, não. A maioria das pessoas de grupos que eu participei no início falava assim, eu convivo com a depressão. Alguém disse isso para mim, eu convivo com a depressão até hoje. Eu não acreditei nisso. Porque as pessoas elas têm uma decisão a ser tomada. Né? E elas falam assim, eu convivo com a depressão e eu decido de manhã cedo, se eu permaneço na cama eu só levanto. Eu falei, não, eu não faço isso, eu não convivo com a depressão, eu venci ela. Eu simplesmente acordo e faço o que eu tenho que fazer. Eu não penso se eu vou ficar na cama ou se eu vou levantar. Eu simplesmente acredito no poder que está dentro de mim. Eu acredito hoje em mim. Antes de qualquer pessoa acreditar em você, antes de qualquer pessoa crer no seu potencial, é você que tem que acreditar. É você que tem que dar valor em você mesmo. Porque se você não valorizar você mesmo, quem vai te valorizar? Porque a maioria desses hábitos de pensamentos que vêm sobre nós, é porque nós não nos valorizamos. E aí nós depositamos confiança nas pessoas que nós achamos que nos valoriza. Em algum momento esse elo de confiança é rompido. E aí o que acontece? Simplesmente nós damos uma brecha, um espaço para que um hábito de pensamento se instale e nos impeça de continuar a nossa jornada e sermos felizes e bem-sucedidos. Então nós precisamos entender isso. A coisa mais importante na vida é você. Você é a pessoa mais importante que existe. Não tem ninguém mais importante que você. Aí você fala assim, não, a pessoa mais importante na minha vida é meu filho. Beleza, eu também tenho um filho pequeno. Mas a pessoa mais importante na minha vida sou eu, porque se eu morrer, quem vai ficar com ele? Entendeu? Então, você é a pessoa mais importante. Ah, não, a pessoa mais importante na minha vida é minha esposa, é meu esposo. Não, é você. Porque se você não for você, como que você vai dar amor para essas pessoas? Se você não der amor, você não recebe. Então a pessoa mais importante é você. Porque da mesma maneira, se nós formos falar espiritualmente, na Bíblia está escrito, né? Na palavra de Deus está escrito lá. Né? Amarás ao próximo como a você mesmo. Então, primeiramente, você ama você. Quando você se ama, você tem condição de amar o outro. Tudo isso está aqui, ó, dentro da sua mente. E esses hábitos de pensamento, eles vêm para nos barrar, para nos impedir. Porque o homem não está programado para vencer. Infelizmente, eu estudando a neurociência e programação neurolinguística, a principal coisa que eu vi foi isso. O homem não está programado para vencer. Ele já nasce pré-programado para perder. Porque isso é normal. Alguém pode falar para você assim, é normal ser pobre. É normal não ter saúde. É normal não ter dinheiro. Nós estamos vivendo a teoria do normal. Tudo é normal. Não é normal. Normal é você ter saúde. Normal é você ter uma vida próspera. Normal é você ser feliz. Isso é normal. Entende? Mas tudo isso está na nossa mente. E esses pensamentos que vêm sobre nossas vidas de forma recorrente, nós precisamos tratá-los. De que forma? Com a comunicação interna. A sua comunicação interna determina se você vai ter sucesso ou se você vai ter fracasso. Então acredita no que eu estou te dizendo, porque eu vivi isto e eu vivi isto. E hoje eu convivo com várias pessoas que eu tenho como mentorados meus, pessoas que acreditam nisso porque elas viram eu passar por tudo isso. E hoje elas buscam o resultado que eu tive. Entende? E eu quero te ajudar nesse momento. Eu quero te ajudar. Faça esses 4 passos que eu te falei. Entendeu? Primeiramente, escreva. Escreva lá, escreva. Porque quando você escreve, você força a sua mente a pensar. E o maior mal do século é que o homem não pensa. Ele está no automático, ele faz tudo no automático. E ele esquece que se ele para, né, e ele não pensa, e uma vez que ele pensa, ele consegue sanar um monte de dificuldades. Mas ele não pensando, ele se entrega ao acaso.
Então, primeira coisa, pense. O que está te impedindo? Escreve aí. Primeiro passo, escreve o que está te impedindo. Escreveu? Segundo passo, depois que você escreveu, eu quero que você tenha consciência. Eu quero que você tenha consciência nesta noite do que está te impedindo você. Eu preciso que você tenha consciência. Para mim alcançar o meu objetivo, que é te ajudar, eu preciso que você tenha consciência daquilo que te impede. Uma vez que você tenha consciência do que te impede, você vai escrever. Depois que você escrever o que te impede, eu quero que você se sinta, né? Eu quero que você traga para você, que você se sinta mal por estar fazendo aquilo. Eu quero que você se sinta mal por procrastinar. Eu quero que você se sinta mal por ter medo. Eu quero que você se sinta mal, entende? Por se auto-sabotar, por não se merecer e por todo e qualquer tipo de hábito de pensamento. Depois, eu quero que você desassocie, que você afaste, que você olhe para aquilo como se não fosse você. Aquilo ali não é teu mais, certo? Não é teu mais. Você desassocia, distancia daquilo ali. E aí você vai internalizar uma estratégia para vencer aquele hábito de pensamento. E por fim, e o mais importante de tudo, não se julgue. Sem julgamento, por favor. Hoje eu bato na tecla disto, tá? O meu TCC que eu fiz, eu falei dos pilares, e um dos pilares para uma vida feliz e de sucesso. Profundo, não é? Então não se culpe. Não se culpe. Entende? Permita um perdão verdadeiro para você nessa noite. E eu te garanto, se você fizer essa ferramenta, você começar a identificar todos os hábitos de comportamento que você tem, todos os hábitos de pensamento que você tem, e fizer esses 4 passos, tá? Eu vou colocar, depois dessa live, eu vou colocar lá os passos, todos os passos certinho, para que vocês possam utilizar esses passos. Se você fizer isso com todos os hábitos de comportamento e identificar eles de forma sincera, seja sincero com você. Você não está fazendo para os outros, você está fazendo para você. E se você fizer isso, com certeza você vai vencer. Tá bom? Na semana que vem, eu quero trazer um assunto aqui, um assunto importante. Eu quero falar, tá? De onde vêm as crenças limitantes, como que elas nascem e como nós podemos vencê-las, tá? Não adianta identificar a dificuldade, nós temos aqui ter soluções para resolvê-las, tá? Eu agradeço, né, vocês que estiveram aqui comigo nesse momento, as muitas pessoas que entrou, que saiu, tá tudo certo, tá tudo certo. O importante é você que está aqui até o finzinho comigo, tá bom? Eu te agradeço. Essa live vai ficar gravada, não vai ficar no ar aí. Eu vou colocar os 5 passos, tá? Essa ferramenta maravilhosa que me ajudou no início e que me proporcionou identificar todos os hábitos de pensamento e poder resolver eles de uma forma tranquila, para que eu pudesse ter uma vida mais leve, que eu pudesse cuidar do meu filho, da minha esposa, da minha casa, dos meus negócios e seguir ajudando o maior número de pessoas. Eu quero ajudar você. O meu nome é Edilson Francisco Coração de Leão e meu maior desejo é te ajudar. Quinta-feira que vem, às 20h21, nós estaremos aqui. Sabe por quê? Nós temos uma palavra secreta. E essa palavra é: chega de miar, é hora de rugir. Então essa é a nossa palavra. Chega de miar. Chega de miar, é hora de rugir. Bom, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado de coração. E um abraço bem forte e que vocês possam vencer.